Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, já nas bancas e também no f1.com.br. Mas antes, a previsão de hoje do tempo é tempo chuvoso, máxima de 25, mínima de 17, no momento 19 graus em Campos. Fim do recesso na Câmara com previsão de CPI do Previcampus. Líder do governo na casa quer apurar possíveis fraudes no Fundo de Previdência na gestão passada. Fé e tradição marcam o dia do padroeiro. Fiéis caminharam pelas ruas da cidade no fim da tarde em oração ao Santíssimo Salvador e provas esportivas tradicionais foram realizadas durante todo o dia. À frente do 8º Batalhão da Polícia Militar, comandante prega união para combater o tráfico. Intrusão salina. Abastecimento de água em São João da Barra é normalizado. No Agosto Dourado, debate sobre aleitamento e doações para banco. No Folha 2, o Teatro de Bolso recebe Ventos de Agosto, hoje e amanhã. No Cineclube Goitacá, 2 ícones da música recebem homenagens. Ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, no nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, um bom dia. Na segunda-feira você já me quebrou um galho, falou muito mais do que eu, que é difícil, né? Porque eu costumo ser tagarela mesmo, tive apelido de papagaio e essas coisas todas. Mas tá difícil, rapaz. Esse fim de gripe que te dá esse processo alérgico de rouquidão e de tosse é um negócio muito sério, mas a gente vai levando. E por incrível que pareça, as pessoas não pensam. O esforço de falar, ele é extremamente desgastante, ele cansa, você fica cansado fisicamente. Já passou por isso também? Sim. Bom dia, Marco. Bom dia, Beto. Bom dia, vereador Genásio, já aqui com a gente para a gente conversar no próximo bloco. Bom dia a todos aqui no estúdio, sobretudo bom dia aos ouvintes da Folha FM. Realmente, e essas mudanças de clima aí acabam com a gente, né? A gente que tem essas alergias, rinite, sinusite, essas mudanças bruscas de temperatura, deixa a gente aí, todo mundo meio fanhoso pelo menos, né? A situação meio complicada. Mas a gente vai levando, como a gente estava falando aqui, né? A gente vai levando, vai tentando poder comentar aqui sobre as principais notícias. E hoje a principal notícia da Folha da Manhã fala sobre o fim do recesso no Legislativo e a previsão da CPI do Previcampus, o Fundo de Previdência Municipal. Nós vamos deixar para conversar muito mais sobre isso no próximo bloco com o Genásio, né, que é quem está propondo essa CPI, líder do governo Rafael Diniz na Câmara, quem está propondo essa CPI, e ele vai estar falando detalhes aí de quais são os objetivos, até porque no ponto final de hoje a gente traz que nos últimos 2 domingos a Folha da Manhã trouxe matérias especiais sobre o Previcampus. Na primeira, apontando uma queda ali do patrimônio do Instituto de Previdência Municipal, uma queda brusca, muito rápida. Uhum. E na segunda, mostrando investimentos, inclusive ligados ao Rei Arthur. A gente falou sobre isso aqui na segunda-feira. Investimentos citados na operação, inclusive alguns citados na Operação Lava Jato. Então tem uma série de questões a serem apuradas. Acho que essa é a principal proposta, mas como falei, vamos deixar para conversar sobre isso no próximo bloco. Por outro lado, é bom que o Genásio esteja aqui também para a gente falar sobre isso. A oposição ao governo Rafael Diniz chama essa proposta de CPI como uma cortina de fumaça para tentar aí esconder possíveis problemas na atual administração. Mas vamos deixar esse bate-papo para o próximo bloco, lembrando sempre que o ouvinte pode interagir com a gente pela rede social e pode participar desses debates que a gente tenta promover aqui todos os dias. Os ouvintes que são amigos da gente, que mandam mensagem por WhatsApp, já é bom deixar claro que hoje estou sem celular, fiquei sem celular depois da exposição agropecuária, então é só amanhã para a gente estar em contato por WhatsApp. Mensagem só mesmo pelo Facebook, que a gente vai estar acompanhando aqui na página da Folha FM.
Só uma coisa, você perdeu ou perderam seu celular? Na verdade, não foi nem na exposição, sabe, Marco? Eu fui uma lanchonete aqui na Peninca já tarde, deixei em cima da mesa, esqueci em cima da mesa, quando eu voltei já tinham levado. Encontrei pelo GPS, bati na porta da casa da pessoa, mas nem me atendeu, então deixa isso pra lá. Isso é um perigo, hein? Pois é. Inclusive a própria Folha fez uma matéria, você viu a quantidade, ontem, né? A quantidade de celulares apreendidos perto do presídio, né? Realmente, ali com duas mulheres, realmente... Isso é uma quadrilha que sim, vai em sim. shows, vai em aglomerações. Mas o meu não foi furto, foi eu que acabei esquecendo, né? Deixei em cima da mesa, a pessoa encontrou, ficou com o telefone ligado até tarde, mas o meu talvez seja ouvinte da gente, né? Possa sensibilizar aí e deixar, porque o aparelho realmente não vale nada, né? O aparelho tá até meio velho. O que vale mesmo ali são os documentos, sobretudo os documentos que tem salvos ali, porque... a gente tem muita coisa do trabalho que fica ali mesmo. Mas enfim, vamos dar sequência ao noticiário. Só para completar, quando a gente, por exemplo, tem a carteira furtada ou perde... são os documentos. Os documentos. O dinheiro você dá um jeito. Dá um jeito, justamente. Né? Mas documento dá um trabalho, Justamente. E a gente que trabalha com informação, a gente tem muito documento salvo em aparelho celular, né? Exatamente. E é até um erro, mas a gente não sincroniza tudo com e-mail. Vou ver se agora, no próximo, a gente sincroniza tudo para não ter nenhum tipo de problema. Bom, vamos lá. Eu acho que uma matéria importante, principalmente para o público de São João da Barra, intrusão salina, abastecimento de água normalizada em São João da Barra. A gente costuma chamar isso aí de língua salina, né? A gente fala muito sobre isso, a língua salina que já chegou aqui a Campos, inclusive, né? Quando o mar avança sobre o Rio Paraíba cada vez mais fraco, a gente sabe, já abordou esse assunto em diversas oportunidades. Na segunda semana do Folha no Ar, a gente falou sobre isso aqui com o Sofiati, depois a gente falou com a Luz Siqueira, presidente da Câmara de São João da Barra, enfim, você tem aí uma série de relatos dessa intrusão salina. E mais uma vez, São João da Barra teve o abastecimento suspenso porque a língua salina estava ali na altura, na altura da região de Barcelos, mais uma vez, então passando até do ponto de captação da SEDAI, e com isso, para não danificar os aparelhos, o maquinário ali de todo o funcionamento da SEDAI, o que aconteceu? O serviço foi suspenso. A SEDAI admitiu a suspensão em nota enviada ontem à imprensa, na segunda-feira, sem previsão de retomar o serviço. O serviço é essencial, o serviço de abastecimento de água, mas no dia seguinte, felizmente, segundo a SEDAI, já foi normalizado e o município está aí com esse serviço em dia. Não é um serviço de excelência, a gente pode falar isso com tranquilidade, o serviço da SEDAI não é dos melhores. Eu acho que o líder de reclamação briga muito ali com a Vivo, a telefonia da Vivo e a Enel, né? São os três serviços, para quem passa verão em São João da Barra sabe muito bem o que é isso. Quando tem energia não funciona o telefone, quando funciona o telefone não tem água, não é o serviço dos melhores. Outra coisa que acontece em São João da Barra, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, mas só fornece água, não tem esgoto tratado, só parte da sede do município tem esgoto tratado, então é um serviço muito precário, não é um serviço de excelência, não, um serviço da SEDAI em São João da Barra. Mas felizmente, do mínimo, a água voltou a ser fornecida aí aos usuários. Tem uma coisa interessante, Arnaldo, que eu vi uma matéria essa semana, não lembro se foi no Globo, mas mostraram fotos do mar ali em Ipanema, Leblon, sim. Copacabana. Foi no Globo, sim. No Globo. Que estava redesenhando a orla, né? Exatamente. A chamada era essa. Acontece que há 300 anos atrás, o mar fazia isso nessa época do ano. É muito simples entender. Construíram onde o mar batia 300 anos atrás, 400 anos atrás, 500 anos atrás. Então... Se a gente pegar a orla da capital, né? A orla da capital é muito aterro, é muita coisa que é redesenhada. Pois é. A grande diferença da orla da capital para nós aqui, por exemplo, em São João da Barra, que a gente sofre aí com essa questão do avanço do mar, que é uma coisa constante, e agora a gente está tendo consequências com a língua salina, é que o Rio Paraíba ele era como se fosse ali um equilíbrio, né? Óbvio. Ele confrontava com o mar. Agora ele vai perdendo força desde Guandu, sobretudo desde divisa para Guandu, e o que acontece? O mar vai ganhando essa briga e vai avançando. É lógico. A gente fala de tráfico de drogas, quando uma facção vai perdendo força
numa comunidade, a outra vai entrando. Vai chegando, vai tomando. Se demonstrar fraqueza, vai perdendo. É assim na vida, né? Sim, então, sim. Vai fazer o quê? Aproveitar esse gancho, senhor, para falando sobre essa questão do tráfico de drogas, falar sobre a entrevista também do Luiz Henrique Barbosa, né, o novo comandante do 8º BPM, a entrevista de uma página, a entrevista feita pela Daniela Abreu, né, e ele fala aí sobre esses desafios de chegar ao batalhão de Campos, a complexidade que é, porque é diferente de muitos batalhões, até mesmo pela sua área de atuação que é mais extensa, mas ele também traz pontos positivos e que realmente a gente nem sempre para pensar nisso. O batalhão de Campos ele tem como ponto positivo aí o fato de que os policiais lotados nele são moradores da região. Então eles não só trabalham para a polícia, eles trabalham para eles também, estão atendendo a familiares, estão atendendo aí pessoas que realmente convivem com eles no dia a dia. O novo comandante prega união para o combate ao tráfico, né, pontua aí questões, peculiaridades do município, melhor dizendo, né? Tem a questão de Guarulhos, por exemplo, que é um ponto que ele vê como controlável, apesar de todo esse crescimento da violência naquela região, no subdistrito aqui de Campos, mas ele vê como controlável, não vê a necessidade de um batalhão para aquela região. Acho que o 8º BPM tem condições de cobrir toda essa área. É um ponto em que há muita discordância, sobretudo da população, que espera muito um novo batalhão da Polícia Militar para que possa cobrir melhor toda a área de Campos, mas o novo comandante não vê dessa forma. Acha que o 8º BPM é capaz de cobrir toda essa região. E ele fala também da experiência que ele tem em outros municípios, como Volta Redonda, como a própria capital do nosso estado, e nas políticas públicas novas que estão sendo implementadas pelo governador Wilson Witzel, o governador aí que criou, por exemplo, secretarias de polícia militar e civil, extinguindo a pasta de segurança pública. Os índices, que nós temos índices de violência em queda, apesar aí de casos pontuais. Ontem, por exemplo, teve um homicídio em Guarulhos à tarde, teve uma tentativa de invasão do tráfico, como você estava falando, na noite anterior, uma facção querendo invadir uma área de outra, acabou tendo troca de tiros com a polícia militar, porque uma denúncia aí prévia acabou evitando que esse confronto pudesse ser ainda maior. Então a atuação da polícia ela é destacada. A gente recebeu aqui o Rodrigo Ibiapina, que em pouco tempo teve um bom trabalho, teve uma boa aceitação em Campos. Foi uma mudança repentina, uma mudança que nós como imprensa, não esperávamos que fosse tão rápida assim, a saída do Ibiapina. Mas a gente dá as boas-vindas ao Luiz Henrique Barbosa, novo comandante do 8º BPM. E na próxima semana, Marco, a gente vai tentar recebê-lo aqui para a gente estar conversando, batendo um papo sobre essas questões de segurança pública aqui na nossa região. Mas a entrevista está bem detalhada na página 6 da edição de hoje, falando aí bastante sobre o seu ponto de vista com relação às políticas de segurança pública, né? E ele, na próxima semana, vai estar aqui com a gente, certamente, para a gente estar detalhando aí quais são essas opções. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Eu sempre tive uma pergunta que eu nunca fiz, na verdade, não sei nem se por timidez ou para não acirrar, mas eu gostaria um dia de perguntar a uma autoridade de segurança se ela realmente acredita que a grande força e o grande braço do tráfico de drogas seja o pessoal de comunidade. Será que eles acreditam? Porque a gente sabe que não é. Que é o dinheiro que faz, é financiamento. Se você corta o dinheiro, você destrói. Né? Mas é uma estrutura também que já está aí há muitos anos, mano, claro. E que foi se especializando, né? O traficante. Você não tem também mais traficante. O traficante da ponta, ele nunca foi o grande nome da estrutura, né? Você tem outras pessoas que realmente não aparecem. É um esquema muito bem bolado, diga-se de passagem, muito bem estruturado. E nem querem saber. Eles dizem o seguinte: olha, está aqui tantos milhões, não quero nem saber. Justamente. Você tem, depois que o tráfico começa a crescer, surgem as milícias, sobretudo na capital e ali na Baixada. Você tem os desdobramentos do tráfico, você tem esse fatiamento de municípios por facções criminosas. Então, não é uma coisa assim estanque, não é uma coisa que funciona
fechado. E o próprio comandante na entrevista fala isso hoje. Você não combate o crime porque o crime não acontece na mesma hora, no mesmo local. É uma estrutura muito, muito ampla, né? E ele, por exemplo, ele não vê uma migração da mancha criminal da capital para o interior. Já nós, como imprensa, acompanhamos muito isso, sobretudo na implantação das políticas de UPPs na capital, quando começou na capital. Depois chegaram algumas UPPs aqui à região, a principal delas, acredito que em Macaé, né, na região ali da Nova Holanda, mas foi uma política que começou muito bem, mas depois não deu certo, como muita coisa do governo Cabral, diga-se de passagem. E o que acontece é que ele não enxerga essa questão da mancha criminal chegando a Campos, e pra gente que conviveu essa realidade, que ainda vê Campos figurando nos rankings internacionais como cidades mais violentas do mundo, realmente é um contraponto, é um contrassenso que a gente vai poder debater um pouquinho melhor na próxima semana, se der tudo certo. Bom, 7h18, vamos a um pequeno intervalo. Vamos só dar uma passada rapidinho na festa em São Salvador, porque a gente noticiou em 3 páginas na edição de hoje, Marco, 378, a tradição que vai se mantendo, é uma tradição aí de mais de 300 anos, né, a Festa Santíssimo Salvador, e ontem bastante gente na praça, eu tive lá à noite para comprar o tradicional bolinho de bacalhau lá pra gente da redação, a fila imensa ali no canteiro. Então movimenta a economia, movimenta a questão cultural, movimenta a questão esportiva. A prova São Salvador é uma das mais antigas, se não a mais antiga prova ciclística do país, como diz na nossa matéria de hoje. Então, mais uma vez, foi uma edição de sucesso da festa, apesar de algumas reclamações dos ambulantes, sobretudo por causa da chuva, que acaba afastando um pouquinho o público, né? Mas deu ali para movimentar bastante na tarde e noite de ontem a festa do padroeiro da cidade, Santíssimo Salvador. Bom, vamos a um pequeno intervalo então, voltamos em instantes com o vereador Genásio e vamos ao nosso assunto da entrevista do dia, né? É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Morador de Campos dos Goitacazes. Por determinação da Anatel, o canal da Canção Nova passou por atualizações técnicas. Se você assiste ao canal na TV aberta, será necessário realizar a busca automática